Eu não sei quem tem comércio aqui, mas antigamente era um caderno grosso assim para anotar os fiados. Eu era acostumado a comprar assim, anota aí que depois meu pai paga. Pendura de prego. E aquele rapaz um dia entrou, a esposa estava deitada e ele disse assim: eu não aguento mais esse lugar, eu quero ir embora daqui. Eu disse: meu irmão, por quê? Ele disse: veja só, as pessoas vêm, levam nossos remédios e depois eu pago. Alguns voltam, outros não. Alguns pagam logo em seguida, outros demoram. Mas sabe, amados, tinha um pormenor na vida daquele rapaz. Ele, desde pequenininho, o pai dele dizia assim: olha, Deus não existe. Pare com isso de achar que Deus existe. Deus não existe. E ela dizia: existe, amor. Tanta prova que Deus faz com que as pessoas voltem e paguem o que devem. E Deus, que nada, de saco cheio desse povo. Enquanto ele estava falando isso, alguém bate na porta lá embaixo. Blá, 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 na porta dessas portas de enrola. E ele olha e diz: deve ser alguém para comprar algum remédio fiado. Era aproximadamente 2 horas da manhã. E o apartamento dele tinha uma varanda assim. Ele foi lá embaixo, lá em cima, e ele olhou e tinha uma garotinha aproximadamente uns 10, 12 anos. E ela trazia na sua mão uma receita. E ela disse assim: moço, por favor, me ajude. E ele nem respondeu, ficou olhando para ela. Ela disse: olha, meu pai viajou, minha mãe teve um problema, está com uma convulsão, está lá se batendo, a minha mãe vai morrer se o senhor não me vender esse remédio. Ele olhou para a esposa e disse: eu não falei. E ele desceu com raiva, abriu a janela, pulou a porta, desceu as escadas, abriu o portão, abriu a farmácia, levantou até a metade, nem acendeu a luz. Ele foi no escuro. Ele estava tão chateado. Ele pegou a receita daquele remédio, foi lá na prateleira, pegou o remédio, entregou para aquela criança, ficou olhando. Ela saiu correndo, 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 e ele olhando. Ela encobriu-se lá na curva daquela rua, ele ficou olhando. E ele voltou, fechou tudo, subiu, começou a reclamar. E eu sempre digo que ai dos homens se não fossem as mulheres. Porque toda mulher devia ser bombeira. Porque elas apagam a fúria dos maridos. Não me olha assim, não. E ela disse: amor, calma, Deus é Deus, Ele vai fazer um milagre. Quando falou assim, ele levantou da cama e disse assim: olha, o meu pai me ensinou que Deus não existe, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu fiz uma besteira agora. Ela disse: o que foi? Eu disse: eu dei o remédio errado. Se aquela criança entregar o remédio para a mãe dela, ela vai morrer. Cadê agora o seu Deus? Eu preciso de uma chance para acreditar nesse Deus. E ela disse: ora a ele, que ore, que nada. E ele levantou e ela: meu bem, calma. E ele foi até a varanda, irmã. E uma noite estrelada, bonita, a lua cheia, ele olhou para o céu. E ele lembrou que o pai dele disse que Deus não existia. Ele olhou para o céu e disse assim: Deus, pela primeira vez, você está aí, Deus. Eu já estou chateado com essa história que o Senhor existe, mas o Senhor está aí. Porque muitas vezes Deus responde no silêncio. Será que alguém tem clamado a Deus essas últimas horas e está incomodado com o silêncio de Deus? Será? E ele insistia: Deus, cadê você? Se aquela mulher tomar remédio, ela vai morrer. Se você arrumar uma situação com que ela não tome Deus, eu vou te seguir.
Daqui a pouco, quando ele estava falando, na porta lá embaixo, quando ele olhou a menininha com a mesma receita, moça, por favor, o senhor pode vir aqui? E ele desceu as escadas, nossa, batendo tremendo, porque ele encontrou com Deus e não sabia. E ele desceu e disse, fala o que é que você quer. Ela disse, olha, quando o senhor me deu o remédio, eu saí correndo, eu percebi que o senhor estava me olhando, e eu corri, e eu dobrei na porta da minha casa, tem uma escada, e quando eu fui, coloquei o primeiro pé, o segundo pé, eu tropecei, o remédio caiu e quebrou. O senhor pode me dar de novo? Deus. Ele desceu, abriu a farmácia, levantou as portas da farmácia, e que, para a honra e glória do Senhor, ele abriu, acendeu todas as luzes da farmácia, foi lá com a receita, comparou com o remédio, entregou para aquela criança e disse, Deus te abençoe. Amém. Percebe? O meu pai dizia, filho, nunca diga Deus te abençoe. Eu dizia, por que, meu pai? Ele dizia, porque Deus já abençoa sem a gente pedir. Diga assim, Senhor, continua derramando as suas bênçãos sobre mim. Eu peço a Deus nessa manhã que Ele continue derramando as suas bênçãos na igreja. Amém. Eu não sei quem é você. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui na casa do nosso Deus, precisando de uma oportunidade. Deus está disposto a te ajudar até o último dia da sua vida. Quando pode ser o último dia da sua vida? Não sei. O ontem a gente lembra. O hoje estamos escrevendo hoje. Quem sabe Deus colocou na sua mão uma caneta dourada para que você escreva o que é que você quer hoje. Eu tenho costume, irmãos, e quando eu estou orando, dizer, Senhor, obrigado pelas bênçãos. As que eu vi, as que eu senti, é a que o Senhor está enviando para mim ainda hoje. Hoje, 3 horas da manhã, eu levantei a minha casa, a nossa casa tem um muro alto assim. E eu gosto de ficar lá. A esposa fica lá dormindo e eu acordo. Ela também acorda muito cedo para estudar. E hoje eu disse para Deus assim, Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar na igreja central bonita. Não sei. Mas de uma coisa eu sei, Senhor. Eu quero me encontrar com os meus irmãos bonitos na câmara celestial. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu conversava com uma irmã humildezinha, bem idosa, muito querida. E ela dizia, irmão Elias, eu gosto quando o senhor prega. Porque o senhor prega com ênfase. O senhor levanta a nossa moral. O senhor diz o que Deus quer que a gente ouça. Porque, amados irmãos dessa igreja, eu não quero que você tenha vindo aqui para ouvir o que você precisa. O que você quer melhor. Mas o que você precisa ouvir. O que Deus quer falar com você. É por isso que nesse momento eu entrego o microfone para Deus. Abra o seu coração. Então, tempo nós vamos fazer uma meditação com vocês. Vocês me permitem, sim ou não? Sim. Não estão com fome? Não, irmão. Só você falou que não está. Não, eu não estou. Espera, irmão Sabatino. Você não vai falar para o irmão. Se segura, tá certo. Então, se segure. Amados, eu quero orar com vocês. Feche os olhos.